E começamos mais um conteúdo aqui, né, para vocês. Deixa eu tirar o fone aqui, só para não dar uma interferência na minha cabeça. Olha a Vespa voando aí, Pablo. Se essa Vespa vir em mim aqui, eu vou ficar louco. Então, galera, para começar, a gente está abrindo aí mais um conteúdo para vocês. Hoje a gente vai tratar de um tema muito importante e que muitas das empresas acabam deixando de lado para construir dentro dos seus negócios, muito relacionado à questão de venda, né? Como a gente já vem tratando sobre vários assuntos assim, vai continuar tratando sobre assuntos assim. Hoje, em específico, a gente entra numa visão mais macro da parte comercial, né? Numa visão que a gente vai estar olhando mais para princípios e dentro desses princípios, alguns subprincípios para a gente desenvolver juntos, tá? Então eu vou tanto apresentar para vocês, quanto também montar, né, dar ideias para vocês conseguirem desenvolver o funil de venda de vocês, né? Tanto, vou mostrar nas etapas aqui, mas desde o começo do contato do lead, na real, antes desse contato, né, na atração, até o final lá da parte da fidelização do cliente, né? Então, tem conteúdo bacana, vou começar pelos princípios, como eu disse, e a gente veio numa metodologia um pouco diferente aqui para trazer o conteúdo, né, que a gente vai trabalhar aqui, ó, dentro do iPad. Eu, particularmente, gosto bastante, né, de trabalhar aqui dentro do iPad, pelo fato de conseguir desenhar, né, e desenvolver. Nossa senhora, tá difícil de ajeitar. Aí. Vou ficar com a tela dividida assim, mais para facilitar o entendimento de vocês. Estou aqui já, ó, rabiscando com a borracha e a gente vai dar continuidade no assunto aqui, tá? Princípios, né? Primeiramente, o que é um funil de venda, né? Só para dar um contexto um pouco melhor para quem não conhece, já ouviu falar, né? Tipo, muita gente fala, funil de venda, funil de venda, funil de venda, mas às vezes não sabe ao certo o que é um funil de venda. Basicamente, o funil, ele serve, obviamente, o próprio nome já diz, ele é um funil, ele serve para atrair e trazer o máximo de pessoas possíveis para o final do funil. Né? Um funil bem elaborado, a tendência é que essa conversão nas várias etapas seja alta, mas um funil muito mal elaborado pode ser que tipo, prejudique o seu negócio e, infelizmente, trave, né, aí suas vendas, que é muito comum de acontecer, principalmente pela falta de processo. Né? A clareza dos processos ali dentro do funil é o que traz, né, essa negatividade em relação à construção dele. Funil de venda. Eu gosto de olhar para o funil de vendas de uma forma diferente, né? Além de, obviamente, ele é muito importante para todo comercial, né, para toda empresa, eu olho para o funil como se fosse um coador e não um funil de venda. Né? Um coador pelo fato do quê? Muitas das pessoas que ficam dentro do funil, depois a gente tem que acabar descartando. Né? Um funil, a gente só lava ele lá e boa. Então eu gosto de acabar descartando os que estão dentro do funil que não prestam, né, leads que são desqualificados e, obviamente, avançar aqueles que têm potencial de compra. Né? E o que é o primórdio do princípio? Antes de tudo, né, a gente tem que olhar muito para questões de ofertas. Né? O princípio, né, perdão, o funil, ele tem que ser construído para quê? Para fazer com que a gente venda a nossa melhor oferta. Então, vamos supor que você tem um produto core, né, a gente está falando de um produto principal, trazendo exemplos aqui que a gente vai entrar hoje mais aprofundado, né, para a construção de clínica, né, numa clínica, para a gente construir o funil, ele é replicável em ambos os nichos, tá? É muito individual também isso, mas voltando, como eu estava falando, né, o ponto principal é a gente construir o funil de uma forma que a gente venda a nossa oferta principal. Por quê? Se caso, em algumas etapas dentro desse funil de vendas, a gente perder pessoas ou até mesmo por questões de qualidade, né, serem um pouco menos qualificadas, a gente ter outras ofertas abaixo dessa principal para conseguir trazer para esse cliente. Então, obviamente que a linha do vender a melhor oferta e a mais cara que o cliente possa pagar. A Vespa tá voando aqui que eu tô vendo, mano. Enfim, é isso. Vamos entrar aqui no detalhe, tá? Falando sobre princípios, né, um funil de venda, né, olhando para a estrutura, a base dele, como se fosse uma pirâmide, né? Imaginem uma pirâmide aqui, ó. Só que ao contrário, né? Peraí, deixa eu pegar a caneta aqui. Basicamente, seria isso aqui. Eita, que caneta é essa, meu parceiro? Aqui, ó. Basicamente isso aqui, né? Imaginem como se fosse um funil de vendas. E cada etapa aqui desse funil é o que vocês estão vendo aqui do lado, certo? Aqui no caso, esse aqui entra depois, né? Que daí ele entra para cá. Então, fidelização está aqui, certo?
Vou explicar para vocês também esse detalhe. A conversão ela vai estar tanto aqui quanto aqui. Só porque o desenho ficou aqui, eu não vou apagar também, né? Eu não sou artista, a gente só está explicando o conteúdo. Basicamente, começa lá na atração, que a gente vai ter nossas campanhas de marketing, as nossas, não promoções, tá, galera? Promoção é coisa para dar desconto. A gente faz campanha de oferta, construir as ofertas que a gente vai trabalhar dentro do negócio, para aí sim a gente olhar para a próxima etapa, que é como que a gente vai capturar essa galera. Então a gente tem que construir uma oferta. Teve uma aula aqui que eu dei sobre posicionamento, que fala de alguns dos princípios do posicionamento que tem lá, a questão da autoridade, Big Idea, oferta e produto. Então a Big Idea e a oferta é onde a gente olha aqui para atrair a galera, certo? Que são os elementos de diferenciação. Esses dois elementos a gente vê que é a parte da atração. Depois que passa da atração, qual que seria o outro funil? Pô, a gente está aqui, o lead ele veio aqui. O que é a próxima etapa? Captura. Então aqui a gente vai entender como que a gente pode capturar as informações do lead ou até mesmo o contato dele, tá? Não é porque é captura que só um diálogo ali no 1x1 não seja isso, tá? Tudo que envolve conversar com o lead, tudo que envolve pegar informações, a gente trabalha com o nome de captura. Entrando para o outro princípio, a gente vê a questão da nutrição. O que é nutrir o lead? Muito dos leads aqui, eles seguem vários caminhos diferentes dentro do funil. Aqui, obviamente, a gente está desenhando, não é assim que funciona, eles são vários fluxos. O ideal é, por exemplo, ter um fluxo aqui, que vem até aqui, daí às vezes desse aqui ele tem dois caminhos, o caminho X e o Y. Então isso é um funil, a gente construir dessa maneira, mas eu estou trazendo explicações práticas para vocês entenderem o princípio, tá? Depois a gente vai entrar nessa parte de construção mais no detalhe. Então, olhando para a nutrição, o que é nutrir o lead? É a gente mandar informações, literalmente nutrir esse cara para a gente facilitar o poder de decisão de compra dele. Facilitar a tomada de decisão de compra dele, perdão, falei errado. Por quê? Hoje, a gente vive numa era que o nível de consciência do consumidor, ele subiu muito. E, consequentemente, é mais difícil da gente conseguir vender o nosso produto. Independente seja produto, serviço, entre outros pontos. Por quê? O consumidor ele está mais esperto. A gente passou por uma revolução aí pós-pandemia, que muitas coisas aconteceram, muitos golpes foram aplicados, entre outros pontos, e o nível de consciência do consumidor acaba subindo não só por isso, mas também de saber o que comprar, pesquisar o que comprar. Então, esses elementos de nutrição facilitam com que a gente, como eu disse, facilite a tomada de decisão dele. São micro resultados, micro contatos que a gente tem com esse lead na parte de nutrição que acaba trazendo o resultado da conversão, que é a próxima etapa aqui que a gente está olhando. Opa, apaguei aqui sem querer, que é essa próxima etapa aqui que eu, particularmente, é a que eu mais prefiro. Então, obviamente que acho que é a preferida de todos, fechar o cliente, converter o cliente, apertar a mãozinha do cliente que está aceita a negociação. Então, obviamente que parte de conversão, não tem muito como falar, processualizar isso. É muito sobre técnicas de negociação, técnicas de conversão, técnicas de linhas de negociação também que são importantes, métodos de pagamento também influenciam nisso. E depois, quando a gente passa da conversão, entra uma próxima etapa, que é a fidelização, que 95% das empresas pecam nesse assunto, que é gerar relacionamento com o cliente. Então, como que a gente gera relacionamento com o cliente? Não esquecendo ele, criando fluxos de contato após a pessoa passar ali pela conversão. E não são só fluxos de contato, e sim também ofertas. A gente traçar ofertas já pensadas na pessoa que comprou, que chama o famoso LTV. A gente aumentar o LTV do cliente dentro da nossa operação. Olhando aqui, a gente falou sobre princípios, mas para dar um contexto para você, porque vai dar uma complicada, como eu disse, isso aqui obviamente é um desenho mais simples, então a gente vai entrar mais aprofundado em como montar isso. Você está aparecendo aí, Pablo, tanto aqui também que você apareceu aqui, mas de boa, não tem problema não, estamos ao vivo, é isso que acontece. Então, olhando aqui para a questão do funil, a gente deixou claro as etapas, os princípios, e agora a gente parte para a próxima parte do conteúdo, que é olhar etapa por etapa. Aqui em atração, quando a gente vem para atração, tem duas perguntas, 3 perguntas que eu coloquei aqui, que ditam muito sobre o que a gente vai traçar dentro do negócio. Eu vou falar numa visão estratégica que a gente elabora para os nossos clientes,
né? Então, que hoje a maioria, né, é na área da área da saúde, de prestação de serviço, a gente tem também infoprodutores, né? Então, esse é o nosso público-alvo que a gente vai entrar numa próxima etapa aqui, tá? Olhando aqui na questão da atração, o que é muito importante da gente ter clareza, tá? É que dentro da atração, a gente é a parte do marketing, né? Então, atrair é função do marketing, mas tem outras formas também da gente fazer isso, né? Atração aqui, a gente está olhando para campanhas. Como que a gente pode planejar uma campanha, né? Como que elabora uma campanha? E, basicamente, a gente começa por alguns pontos bem específicos, né? Eu vou até puxar uma seta aqui para facilitar o entendimento, que é, a gente tem que definir o público-alvo. Por quê? Na aula de posicionamento, eu falei muito sobre isso aqui, né? Que o posicionamento, ele nada mais é que a ideologia, né, do nosso mentor, que ele explica, que eu acho que é a forma mais fácil de conseguir explicar para vocês, é como se fosse um Wi-Fi e a gente está emanando ali, né, as nossas redes e a gente tem uma comunicação que atrai determinado tipo de pessoa, né? O que a gente tem que fazer? Toda campanha que a gente monta, ela tem que ser definida pro público-alvo. Porque senão, vamos supor que eu vou lá, eu tenho uma comunicação, né, vamos trazer exemplos aqui, eu quero comunicar com um público mais de alta renda, né? Se eu uso termos, né, dentro que não encaixam com o meu público-alvo, consequentemente eu estou expelindo ele da minha atração, da minha campanha. Então, o ideal é definir um público-alvo claro, né? E como que a gente faz isso? Né? É muito simples. Acho que o principal ponto que pode facilitar muito, se você já tem operação, é perguntar para o seu cliente algumas informações, né? Tipo, como que é a vida dele? Por exemplo, pô, quem é ele? Quantos anos ele tem? Né? Como que é? Você deve ter uma média, né, de pessoas que entram dentro da sua operação como clientes, de gênero, se é mulher, homem, a idade, da onde que é, o que faz da vida, se não, entender isso até para a gente conseguir mapear melhor ainda nosso público-alvo. E outro ponto, né? Existem formas de fazer campanhas, né? Tanto online quanto offline, né? Então, um outro elemento que a gente tem que estipular é em qual rede vai ser feita. Existem campanhas internas que a gente trabalha muito no offline, né? Offline que eu falo que não é público, tá? É online, é pelo WhatsApp, é por ligação, mas o offline eu falo que não é público, não é externo, né? Para audiência, sim para clientes. Então, definir, né, qual que vai ser a rede, né, que eu falo aqui, que a gente vai trabalhar. Então, pô, vai ser uma estratégia de campanha offline, vai ser uma online, vai ser ampla, né? Vai ser em paralelo as duas operações. Definiu isso, definiu o público-alvo, né? Entendeu, né, primeiramente, que acho que é a obrigação de todos, quais são as dores e desejos do seu público, né? Até notar aqui, ó, dores e desejos. E, além disso, né, como eu disse, os canais de divulgação aqui, né, qual vão ser, depois ele abre uma ramificação, tá? Mas só vou começar aqui. Identificando a questão das dores e desejos, né, o que é dor? Cara, é isso entendendo interno. Uma coisa que é muito boa, tá, para te auxiliar, né, se você tem dificuldade, putz, eu não sei o que é a dor do meu cliente. Cara, o chat GPT ele vai te dar uma ideia muito boa. Você pode ir, né, na ideia de literalmente conversar como se você estivesse conversando com uma pessoa, falando do seu produto e perguntar quais são as dores desse tipo de público-alvo. Né? Daí fazer reflexões, pô, me fale um pouco mais aprofundado, vai se aprofundando junto com a inteligência artificial que você vai ter mais ideia. Tá? Isso é um bom modelo de mapeamento, mas como eu disse também, né, perguntar para o cliente aqui também é interessante. Tipo, né, o que você estava te incomodando, né, o que motivou você vir aqui, né, são informações que a gente pode pegar tanto como cliente quanto também, né, elaborando ideias junto com a inteligência artificial, que é uma mão na roda, tá, galera? Você não usa inteligência artificial hoje no seu negócio, você está deixando dinheiro na mesa, porque te traz amplia muito, né, a sua capacidade de pensamento. Então, olhando aqui, né, em qual rede que eu coloquei aqui, que eu fiz um risquinho, a gente também tem que estipular em qual, se for online, né, estipular em qual plataforma, né, em qual, se é no Meta, se é no Google, se vai ser no WhatsApp,
estipular isso, modelos de contato, quais vão ser os canais de divulgação e também se vai ter campanha paga ou não, né? Então, isso aqui basicamente na parte da atração a gente está falando muito sobre planejamento, né? Como que a gente define se tem uma campanha paga ou não, né? Caramba, aqui ficou feio. Primeiro ponto, né, para a gente definir se vai dar campanha paga, do tráfego pago, né, é entender, né, se tem demanda, se tem audiência dentro da sua base de leads, dos seus seguidores. Se você tem, beleza, você não precisa ir para a parte paga, mas eu aconselho sempre a trabalhar com a parte paga, porque ela traz muita atração, né, você paga, você investe dentro do negócio para ele trazer retorno para você. Mas tem um ponto muito importante que a galera erra muito quando se fala na parte de atração, né? A pessoa, às vezes, muitas das vezes, pode até ir lá, né? Vai lá, define um público-alvo muito bem elaborado, faz pergunta para o público-alvo interno dele, né, dos clientes. Ele define qual que vai ser a rede, se vai ser, qual que vai ser a forma de comunicação, né, a campanha. Se vai ser online, se vai ser offline. Decidindo se for online, qual que é a plataforma que ele vai trabalhar, tanto a parte paga quanto também a de divulgação, TikTok, WhatsApp, Instagram, entre outros pontos. E se ele for optar, né? Daí, quando ele opta para fazer a parte paga, né, que ele vai entrar, ele acaba errando num ponto principal. Ele acertou em tudo aqui, dores e desejos também, todo o posicionamento, só que às vezes ele vai para a rede social errada. Ou se não, ele vai para a certa com uma comunicação errada. Né? Inicialmente, né, você, antes de tudo, né, obviamente você estipulou aqui, né, o que é as dores e desejos, né, onde vai ser feita a comunicação, entre outros pontos. E no fim, a gente tem que entender se o seu produto ele é de desejo ou de intenção. Por quê? Né? Como a gente trabalha hoje, né, tem várias, como eu disse, várias plataformas que a gente consegue trabalhar, né, tanto a parte orgânica quanto a parte paga. Né? Hoje a gente tem TikTok Ads, tem LinkedIn Ads, tem Google Ads, tráfego pago na parte do Meta Ads também. Né? Então tem várias plataformas que a gente pode estar trabalhando. E o ponto principal é como que a gente vai definir essas plataformas. Pinterest também tem, né? Posso esquecer. A questão se o seu produto é de desejo ou de intenção, né? Qual que é a diferença de um para o outro? Cara, o produto de desejo é aquele que você tem que imaginar que quando você sai da sua casa, se você vê isso, vai te dar desejo de ter o produto. Exemplo, os produtos de estética, são todos produtos de desejo. Obviamente que ele é tanto um produto de desejo quanto também de intenção, mas a maioria fala sobre desejo, né? Que envolve autoestima. Então, pode ser também aplicado no Google? Pode. As plataformas, qualquer delas são interessantes. E ainda mais interessantes se forem em paralelo. Então, às vezes, a distribuição de verba, né, como eu vi aqui no comentário, é o que vai ditar ali o que a gente vai estar fazendo. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala em dentista, ninguém acorda olhando assim e passa uma propaganda de vou tirar o siso, né? Tire seu siso. E vai ter o desejo de fazer isso, a não ser que seja uma dor muito latente. Né? É muito difícil despertar o interesse de compra da pessoa, né? Atrair para ela. Então, até a campanha fica um pouco diferente. Né? Então, se é um produto desse tipo, ele é um produto de intenção. Então, o correto é a gente ter uma verba maior disponibilizada dentro do Google. Tá? O que pode acontecer? Tá? Que já aconteceu com a gente. Como a gente é de uma cidade do interior, que não é tão grande, né, não é um grande centro, os níveis de pesquisa dentro da plataforma do Google acabam sendo um pouco pequenos. Né? Então, depende muito da praça que você está aí. Se você está numa cidade grande, ok, pode trabalhar com o Google. Né? Se for um produto de intenção, né? Nessa ideia de, como eu disse, você não acorda, passar uma propaganda, você não vai querer tirar o siso, você já tem essa dor, você já tem essa intenção de compra. Então, você já vai lá pela parte do Google. Se for uma cidade pequena, é interessante fazer em paralelo, né? Tanto o Google quanto também, né, a parte do Meta Ads, que daí a gente vai tentar gerar desejo nessa pessoa ou até mesmo educar ela para comprar o produto, tá? Então, estipulando isso, né, o que é o produto, a gente vai para a parte de criação de campanha, né, que daí entra muito a questão de oferta. Aqui a gente estipulou, né, a forma, nossos canais de comunicação, né, se o produto é de desejo ou de intenção. Se for de desejo, mais verba no Meta. Se for de intenção, mais verba no Google. Depende da região que você está alocado. Questões de quais redes vão ser comunicadas, né? Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok, quais são as redes. A questão também, né, de definir o público-alvo para você comunicar corretamente. A gente está falando da parte de criação de campanha, mas não falou sobre oferta. Tá? Como que estipula uma boa oferta? Tentar construir uma oferta irresistível. O que é uma oferta irresistível? É a gente ter vários elementos que agregam dentro de uma oferta que faz ela ficar atrativa.
tá? Como que você pode montar isso? Se você é um infoprodutor, é mais fácil, né? Você consegue dar vários upsells e downsell, né, para dentro do produto. Mas se você já tem um negócio físico como clínica, aí a pegada é um pouco diferente. Tem que usar da criatividade. Às vezes construção de combo, né, ou até mesmo um benefício para a pessoa ao receber aquele produto, um brinde, alguma coisa do tipo, né? Tem várias e várias maneiras que a gente pode estar trabalhando isso, né, para ser feita essa criação de oferta. Tá? O brinde, eu falo, não vou falar brinde, vou tirar aqui, porque o brinde ele é muito mais sobre fidelização, tá? Mas mais para estipular e vocês entenderem esse ponto de atração. Depois que a gente vai, né, na próxima etapa do funil, construiu a campanha, a gente olha para a parte de captura, né? O que é captura? Como eu disse no começo, é tudo que envolve contato com o lead. Quais vão ser as formas? Como vai ser essa captura? Ela vai ser, né, no WhatsApp? O que é captura? Pô, além do contato, né, a gente tem que pegar alguma informação. Então, como que a gente vai capturar a informação do lead no WhatsApp? Vai ser numa página de vendas, né, numa landing page. Pô, vai ser como? Vai ser entrando pelo WhatsApp, no funil? Ou vai cair num formulário? Aí desse formulário aqui, o time comercial vai prospectar. Entende? Tem que estipular isso para ficar mais claro e também para facilitar, né, a construção do nosso funil. Né? E um ponto muito importante do modelo de captura, né, se você trabalhar tanto no digital, né, em site, quanto também, né, eu aconselho muito o uso da landing page, tá? Eu vou deixar aqui minha dica, pelo fato da gente conseguir traquear isso, mas tem como traquear o WhatsApp aqui também, só que de uma maneira diferente. Tá? Que daí, o traqueamento, o que é? Né? Só para te trazer mais inteligência nessa parte de marketing. Ele é utilizado para a gente conseguir percorrer, né? Correr atrás do lead, né? Traquear em qual momento, em qual etapa esse cara dentro desse funil de venda aqui, desde a atração até a parte de conversão, né? No caso a fidelização também encaixa aqui, a gente conseguir traquear os comportamentos do lead dentro dessa estrutura e ajustar onde está sendo o erro, né? Então, aqui o Forms, ele é muito bom, porque ele te traz a informação, você pode prospectar de forma personalizada e tudo mais, mas se for pelo WhatsApp também, criando um bom processo de contato ali, né, de mensagem aqui, de conversa, ele já dá um bom resultado. Ele depende, obviamente, do ticket médio do seu produto, entre outros pontos, mas se a gente está falando, vamos supor, de modelos de clínica, WhatsApp, landing page, as formas de captura, é ideal às vezes tentar dar algo em troca, né, avaliação gratuita nunca na vida. Tá? Não façam isso, pelo amor de Jesus Cristo. Se você faz isso, pare, porque você está se desvalorizando como profissional. Tá? Então, o que é algo em troca? Pô, às vezes um material, né, sei lá, um e-book, alguma coisa de cuidados, né, com a saúde da boca, um vídeo explicativo, né, sei lá, algo mais nessa levada. Né? Se você for high ticket, é muito sobre experiência, então trazer, às vezes, experiências com o cliente, contatos com o cliente mais personalizados, tá? Eu estou trazendo ideias mais amplas aqui para tentar ajudar todo mundo, né? Mas acho que ficou clara essa questão da captura, definir como vai ser, né? E obviamente que toda captura ela tem um destino, né? E a maioria das vezes a gente tem que olhar para um CRM, tá? Então todas as informações captadas elas vão para um sistema que é um CRM. O que é um CRM? Para quem não sabe, tá? Em pleno 2025 tem que já se atualizar nesse ponto. CRM é uma ferramenta de relacionamento com o cliente, né, que ele facilita o controle desse fluxo, né, de todo esse funil de vendas que a gente está olhando aqui. Então, se você não tem o CRM, tem CRM para o WhatsApp, que é muito bom, que tem essa questão de traqueamento, tem CRM que já puxa informação direto da landing page, né, então, só pesquisar, tem Infusionsoft, tem ActiveCampaign, né, tem essa outra ferramenta do WhatsApp que eu não vou me lembrar o nome agora, mas eu posso deixar aí na descrição. Mas, enfim, a gente trabalharia daí essa captura direto para uma plataforma de CRM, onde aqui começa daí a construção no detalhe também do funil de contato, tá? Daí entra aqui nessa parte de nutrição, entra nessa parte de conversão, que daí dentro dessa parte tem várias outras etapas que a gente olha com mais carinho, né? Que eu vou entrar aqui, né, dar um overview por cima para vocês, porque senão vai ficar muito grande a aula. E o ideal, obviamente, é que a gente entre no detalhe em cada uma depois. Eu vou me aprofundar, né, especificamente em como montar, né, mais detalhado a captura, como montar o funil de fidelização, né, como montar um funil de nutrição, como os modelos de contato e, obviamente, fluir, né, conectar todos eles aí, né, no final da lógica total. Então, captura definido, a gente passa para a próxima etapa do funil, que é a nutrição, tá?
que é nutrir o lead? Aqui a galera tem duas formas de nutrir o lead, tem dois caminhos que a nutrição pode percorrer, tá? Ela pode percorrer, deixa eu puxar aqui no canto de nutrição aqui, vamos supor que esse aqui é o seu João. JP, vamos deixar aqui. Esse aqui é o seu João, o JP está aqui, né? E ele quer comprar o seu produto, certo? Existem duas formas da gente nutrir esse cara. Vamos supor que a gente está falando de clínica, né? Então, ele entra em contato com você através da campanha. A gente conversa com ele no WhatsApp, coleta os dados. Então, a gente fez aqui a captura. Veio da campanha, fez a captura no funil e agora a gente entra aqui na etapa de nutrição. Vamos supor que o seu JP aqui entrou em contato contigo no dia 10. E ele agendou lá contigo no dia 17, por exemplo. Vamos colocar aqui. Então, são 7 dias aqui dessa etapa até aqui. Esse funil de nutrição, ele é um funil de nutrição pré-conversão, certo? Aqui ele não converteu ainda. Então, aqui a gente vai nutrir o lead com o quê? Depoimentos, cases, conteúdo, entre outros materiais que vão elevar o nível de consciência dele sobre o produto que ele quer comprar aqui no dia 17, tá? Que é este produto aqui. Então, tudo que a gente faz nesse pré-momento aqui, né, entre esse intervalo, né, entre o dia 10 e o dia 7, obviamente, além da gente ter o contato com o cliente, a gente nutre esse cara, a gente está nutrindo ele para facilitar a decisão de compra dele. Para quando ele chegar lá no dia da consulta, que é no dia 17 aqui, ele já ter, tipo, consciência que o produto ele pode, vamos supor, custar 3 vezes mais, que não vai ter problema, que ele vai comprar porque ele já está com a consciência elevada. Tá? Então, esse processo de nutrição, ele é um processo na parte de pré-venda, tá? Que é quando o cara ele agenda contigo e vem aqui. Daí tem um outro cenário, né? Daí tem aqui o JP2, que ficou mais feio, mas enfim, tá mais magrelinho isso aqui. E ele tem lá, né? Você conversou com ele no dia 10. E esse serzinho aqui perguntou uma frase terror de todos e depois sumiu. Qual o valor? Se você nunca passou por isso, saiba que se você não faz um tráfego pago, se você não tem essa questão de tá começando agora, nesse momento, vai aparecer com muita frequência. E aqui, se por acaso você responde e não dá continuidade para o lead, ele entra em um outro fluxo de nutrição. Meio semelhante, né, ao que é enviado, só que é outro fluxo, para não confundir, porque esses aqui estão no processo de compra. Eles estão aqui no fluxo de compra. Esse aqui entrou no fluxo de não compra. Ele não comprou o produto, ele entra num outro fluxo de nutrição. E o que é aqui, né? Como que a gente elabora isso? O ideal é que no intervalo aqui, né, de contato, a gente tente estipular ali, eu indico 45 dias. Sim, não são contatos todos os dias que você vai infernizar a vida desse cara. São contatos contínuos, com consistência e que tem estratégia, tá? Porque não adianta também você ficar aqui, oi, vamos agendar, oi, vamos agendar, oi, vamos agendar, oi, vamos agendar, sem gerar valor para esse cara. É um trabalho de formiguinha, mas que no longo prazo ele é recompensante e deixa muito mais próximo você do cliente também, tá? Então, por exemplo, a gente estipula, no primeiro dia após a mensagem, 4 dias após a primeira mensagem, 8 dias após a primeira mensagem, 15 dias após a primeira mensagem e assim por diante. Sei lá, 25, 35, 45, de 10 em 10. E aqui o que é? Como a gente fala, tipo, pode nomear também de funil infinito, né? A gente deixa ele dentro do fluxo ali de 45 dias. Se ele não tiver nenhuma interação aqui, é a questão do filtro que eu falei. A gente troca o filtro, a gente joga fora e vai colocar um filtro novo ali para não sujar o funil de vendas. Então, esse carinha aqui no final, tchau, ele vem para a lixeira aqui
Ó a lixeira que eu estou desenhando, né? Deu para entender que é uma lixeira, tá, galera? Então, ele cai para a lixeira aqui porque ele já não é um lead que não está gerando interesse, nem outro tipo, tá? Isso aqui, galera, eu estou dando de exemplo, tá? Mas se você não tem estrutura, não tem conhecimento técnico, às vezes, para construir isso aqui, né? Obviamente que o ChatGPT ajuda, né? Nossa prestação de serviço, obviamente, nossa mentoria também ajuda a trazer, né, essa visão estratégica do que falar em cada etapa e para cada produto, personalizando a mensagem também. Então, aqui são fluxos de contatos que a gente vai trabalhar e ele segue aqui outro funil. Então, imagina, ó, o JP, ele vem aqui, ele tem lá o fluxo dele. Quando ele vem aqui, ele tem duas opções, né? Ele pode comprar ou não comprar. Então, note novamente que o fluxo mais exato, né, se você consegue trabalhar com mapa mental, alguma coisa do tipo, é ideal tipo, passar aqui. Então, por exemplo, aqui ele entra, vamos supor, numa sequência de contatos. Então, pô, ele está aqui, ele vai passar pela sequência dos 45 dias. Não comprou, ele sai da sequência dos 45 dias e vai para não comprou. Mas notem que aqui ele pode ter outro comportamento. Ele pode comprar o produto. E depois de ele comprar o produto, ele entra daí na outra esteira de nutrição, que é daí um onboard, entre outros pontos, né? Então, aqui é mais para vocês entenderem, né, a ideia do funil, né, das nutrições. Então, existe a nutrição nesse intervalo, que é a nutrição enquanto o cara vai lá e agenda contigo, e existe a nutrição nesse intervalo, que é quando o cara vai cagar para você e você vai ter que trabalhar ele. Né? É aí que muita gente erra, tá, galera? Por quê? Ninguém faz isso, cara. Eles só querem isso aqui, ó. Primeira venda, primeira venda, primeira venda, primeira venda, primeira venda, primeira venda, e no fim, você vai ver, às vezes entrou só aqui nesse funil, tem lá 500 leads parado. E você tá tipo, pagou já por isso aqui, já teve o custo, e não, tá querendo aqui, ó. Não, porque eu quero vender na primeira etapa, no primeiro contato, porque se não fizer aqui, o negócio vai dar errado. Vai dar errado mesmo. Vai perder dinheiro. Porque aqui, às vezes, tem muita grana parada. Pelo quê? Pô, às vezes o cara não te respondeu pelo momento, não estava com a finança ali em mãos, né? Não respondeu porque na correria do dia a dia esqueceu e esquece mesmo, a gente está ali para relembrar ele, né? Então esse trabalho é para fazer isso, tá? Então esse fluxo de contato a gente só consegue ter controle, repetindo novamente, se a gente tem, né, uma plataforma de CRM, porque senão vai ser impossível. Imagina você ter que fazer isso aqui numa planilha, imagina você ter que fazer isso aqui na mão, que nem eu estou desenhando aqui, não vai dar certo. Né? Então o CRM ele é muito importante, né, para fazer essa nutrição. Daí entra um ponto muito importante da parte da nutrição, que é o quê? Existe uma forma de fazer isso automaticamente, tá? Te contar esse segredo, amigo e amiga. Existe uma forma de fazer isso automaticamente, novamente falando como? Através do CRM, plataforma de contato com o cliente, Customer Relationship Management, controle de contato com o cliente, chame como quiser, CRM, o brabo, tá? Ele é muito importante, vai te trazer dados, vai te trazer informação, você sai do achismo, você traqueia tudo, então você toma decisões para o seu negócio mais consciente, tá? Então, existe, como eu disse, obviamente, a forma de automatizar esses fluxos, né? Mas, no caso, como a gente está dando exemplo de clínica, muitas das coisas às vezes não tem como automatizar, mas hoje em dia já está dando, tá? Todos os CRMs aí estão conseguindo automatizar, tá? Mas o que é o foda do CRM também, né? Que se você tem comercial, tem ali uma vendedora, tem que usar. Tem que usar, porque senão não adianta, se não alimentar ele não vai funcionar. Né? Quem está com contato ali, o CRM ele não leu as conversas, a não ser que você tenha uma inteligência artificial como a gente tem aqui para os nossos clientes. Né? Daí ela faz o atendimento e automatiza todo o fluxo. Mas, como às vezes é um vendedor, ele precisa alimentar o CRM para facilitar, né, o controle ali dessas informações, beleza? Então, pô, bateu aqui, né, a questões das nutrições, ficou clara a questão da nutrição, a gente consegue automatizar os contatos de nutrição, né, porque são estipulados, a gente vai definir já os scripts, entre outros pontos, já vai ter que ter definido isso aqui, antes mesmo de começar a construir, rodar tudo, né, o funil específico, perdão. Beleza, estipulou isso, né, vai ser automático, não vai, se não for automático, CRM, tem que ter rotina, tá, de comercial, tem que ter rotina para acompanhar esses contatos. Você é gestora, empresária, né? Então
tem que ter rotina para você ver o que está sendo realizado dentro do CRM para entender também as informações, tá? Então, passado isso, a gente entra aqui no meio de contato. Aqui é muito sobre público-alvo, né? Aquela pesquisa que a gente rodou aqui, né, da questão de entender, né, sobre o público-alvo da campanha, a gente entra nesse detalhe aqui sobre meio de contato. Por quê? Se você atende um público, às vezes, um pouco mais velho, é que hoje em dia também o WhatsApp está muito prático, mas um pessoal mais velho às vezes tem a tendência de entrar dentro do e-mail. Às vezes o fluxo de contato pelo e-mail é mais assertivo do que pelo WhatsApp. Porém, tudo é teste, tá? Então eu aconselho mesmo que tente lá pelo WhatsApp, também tentar pelo e-mail, porque o e-mail também é mais fácil de automatizar tudo, né? Você não tem a necessidade de estar ali com alguém respondendo, a não ser que você construa alguma automação mais complexa, tá? Mas o período de nutrição é basicamente isso. A gente traz informações para o cliente, gera valor para ele, depoimentos, cases, né, autoridade mesmo, material de autoridade, às vezes um vídeo seu explicando alguma coisa, né, ou sei lá, em um evento, alguma coisa do tipo, até mesmo um vídeo seu, né, às vezes chamando, né, no individual mesmo, conversando com o paciente, tipo, personalizado, eu tô passando aqui e tal, a gente conversou e tal, acho que é legal também, tudo é válido, né, a gente tem que testar. Se tiver resposta, se tiver engajamento, já saiba que aquela mensagem que você enviou e teve retorno, você tem que pegar ela e guardar ela num arsenal comercial, né, que é o que a gente monta aqui também. Então, ter mais clareza sobre isso, porque depois, vamos supor que saia a sua comercial, ou até mesmo você vá contratar alguém, você tem lá um passo a passo, um processo de como conversar, o que mandar, o que não mandar, porque isso também é muito personalizado, né? Tem, obviamente, modelos, mas é interessante personalizar ao máximo pro seu negócio, tá? Então, passando o processo de nutrição aqui, né, acho que ficou claro essas duas questões, esses modelos de nutrição. A gente entra aqui também e tem um outro modelo de nutrição, que esse aqui a gente falou de até a questão de converter, né? Depois que passa de conversão, tem o modelo de nutrição para a fidelização, tá? Que a gente vai entrar mais no detalhe depois. Mas aqui, olhando para a conversão, aqui é o feeling, né? Aqui é técnica, aqui é treino, aqui é prática. Então, conversão, a gente fala muito sobre técnica de negociação, técnica de fechamento, linhas de negociação, métodos de pagamento, que são muito importantes. Então, todos esses elementos facilitam na conversão, né? O que a gente olha, né? Aqui a gente está falando, na conversão 1, né? Porque tem várias conversões aqui, mas a conversão final de venda, né? Porque aqui no começo, aqui também, ó, nessa parte aqui de nutrição, a gente está olhando para várias conversões. Quando eu desenhei aqui, isso aqui é uma conversão, né? De comprou ou não comprou. Então, tem o fluxo de pré-venda e o fluxo de conversão de venda, que daí é onde a gente vai entrar aqui no detalhe, tá? Que é aqui, técnicas de negociação. Como que a gente faz isso? Quais são as técnicas que são interessantes? Como fechar uma venda? O legal da venda em si é que é método. Tipo assim, é um método. A gente tem os spin selling da vida, né, que tem a questão do encantamento, técnicas de negociação mesmo, na hora do ato da negociação, né, que tem algumas técnicas que a gente pode trabalhar. Exemplo, né, técnica do sim, né, dos vários sims, pegar, faz sentido, faz. Trazer o imaginativo, né, que é o FOMO, né, então trazer a situação futura para a realidade, para o cara se imaginar naquele lugar. Né. Tem técnicas até mesmo de precificação, e isso é muito sobre estudar um pouco mais aprofundadamente. A gente tem aulas sobre isso dentro da nossa área de membros. Obviamente tem de pré-venda, tem tudo isso explicado no detalhe para vocês, para ficar também mais fácil de vocês entenderem cada coisa e como construir cada uma delas. Tá? Mas, olhando para técnicas de negociação é mais isso, técnicas de fechamento, né? Às vezes condicionar a proposta, né? Agregar valor, né? Falar, fazer uma ancoragem também é uma técnica de fechamento. Vamos supor, você tem lá um produto que ele custa para você vender no preço dele normal, né? O investimento do cliente é de, sei lá, R$5.000. Só que você vende inicialmente ele a R$6.500 e dá uma condição para ele, né? Para fechar na hora, de tantos mil de desconto, tantos por cento de desconto, vai, 1.000 não. Então, tantos por cento de desconto, técnica de fechamento, linhas de negociação. Aqui, ninguém faz, tá? Ninguém faz isso aqui. Poucas empresas que a gente pegou aqui fazem esse tipo de estratégia. O que é a linha de negociação, né? O que é essa bendita? É começar pelo menos, são as linhas de oferta que você vai trazer para o seu cliente, né? Então, por exemplo, assim, basicamente linha de negociação, né? Falando de valores. Vamos supor que a primeira oferta, 5.000 no Pix.
A segunda linha de negociação é, sei lá, 2.000 de entrada, mais, sei lá, 2 vezes de R$1.000. Daí, tipo, ou, aqui você tem que brincar, obviamente, né? Trazer várias linhas, ou, sei lá, 5 vezes, 6 vezes, daí, tipo, aqui, sem juros. Daí aqui você pode fazer, por exemplo, o cara vai dar uma entrada menor, R$1.000. Pô, então eu vou colocar, sei lá, 2 vezes de 500 com juros. E indo, né, estipulando aqui, né, seguindo passo a passo, deixa eu só escrever aqui, ó, sem juros. Sem juros. Aqui, outra linha de negociação, pô, o cara não tem dinheiro para dar entrada, vai ser 100% parcelado. Pô, então, sei lá, vou trazer exemplos, tá? 5 vezes sem juros, 12 vezes com juros. O cara não tem cartão, pô, tem boleto. Boleto, daí tem as linhas de negociação do boleto. Porque o boleto tem entrada, então o cara consegue dar uma entrada, você vai lá e parcela o resto no boleto. Aí você coloca, obviamente, a porcentagem em cima do que é o boleto aí do seu banco, tá? Então, aqui é mais para a gente trazer opções, tá? Porque lembra que eu falei que toda a campanha ela é direcionada para o público-alvo e a gente tem que ofertar o produto mais caro que o cliente possa pagar? Isso aqui é o que facilita a gente vender o produto mais caro para o cara. Por quê? Imagina você vai lá, né, no condições de pagamento entra aqui também, né, que eu falei, que você vai lá num lugar, você quer comprar um produto e você tem, sei lá, você não tem limite no cartão, o produto custa 10 mil, você tem um limite de 5, você quer muito comprar o produto e tem isso aqui. Essas linhas de negociações, essas linhas de oferta para o seu cliente escolher. Obviamente que você não vai chegar e já vai abrir tudo de cara, tá? Você não vai chegar e falar assim, não, tem isso aqui, ó, você escolhe o jeito que você quer pagar. Não, pô. Porque às vezes o cara tem condição de pagar no Pix 5 mil, ele vai decidir pagar em 12 parcelas, você vai receber esse negócio picado. Ou você vai ter que pagar uma taxa em cima disso. Daí você pode cobrar os juros, né? Então, mas só para vocês entenderem. Né? Então, ter isso muito claro para vocês que negociam é muito relevante. Se você hoje tem um vendedor que faz, né, orçamento, que faz isso, né, que tem tudo isso, ou você é mesmo uma vendedora, isso aqui é muito importante. Tá? Estipular isso pro vendedor, porque traz visão estratégica para ele. Né? Até onde eu posso ir? O que eu posso fazer? O que dá muita maleabilidade para a negociação dele? Então é muito importante, tá? Muito importante mesmo. Isso aqui a gente cria para quem não tem. Não precisa ser assim logo de cara, tipo milhares de formas, tá? Você pode começar com 2, 3, 4, 5 modelos. É mais para trazer possibilidades de ser mais atrativo. Lembra que a gente falou, né, sobre tornar a oferta irresistível? Que eu comentei aqui, que na aula de posicionamento eu falo isso. Isso aqui, às vezes, é uma forma de facilitar, né, a gente empacotar essa oferta, deixar ela mais atrativa. Então, hoje, né, trazendo exemplo, a gente tem modelos de cobrança de recorrência. Estou mexendo no cabelo aqui, fico olhando para a câmera, eu vou até fechar a câmera. A gente tem modelos de cobrança de recorrência, outras são no cartão 100%, outras são no Pix 100%. Então, tipo, por que tem essas opções? Porque eu criei nas minhas linhas de negociação. E ela me dá muito poder de negociação. Porque daí aqui eu tenho visão de margem. Por exemplo, 5 mil no Pix, caramba, tem uma margem melhor. Né? Porque eu não vou ter, se por acaso for tipo, sem juros, pô, aqui eu perco a porcentagem da máquina. Aqui tem a questão do boleto. Né? Se vai passar 100%, tem risco. Né? Então aqui tem o risco. Então, por que não? Né? A gente trabalhar aqui com uma margem um pouquinho melhor e conseguir tipo, dar uma condição melhor. Entende? Então, são essas linhas de negociações que vocês precisam ter clareza, que na maioria das vezes não tem, tá? Eu estou falando na maioria das vezes porque a gente conversa com muitos empresários do nicho de saúde, né? Tanto médicos quanto também dentistas, e, pô, a maioria não tem, gritante. Infoprodutores já tem mais a tendência de ter, tá? Mas se você não tem também e quer vender um info ou algo no digital, tenha isso, tá? Mesmo se for um ticket mais baixo, para você entender. Normalmente isso aqui é mais para ticket mais alto, né? São serviços prestados. Ficou coceira no olho aqui, perdão. Ai, alergia. Enfim, acho que ficou claro, né? Técnicas de negociação e fechamento. Aqui eu vou ter que aprofundar mais, senão a gente fica muito tempo aqui, tá? E eu acho que já está dando, ó, pelo que eu vi aqui.
44 minutos de aula, então vai ficar muito conteúdo denso. Vou tratar numa outra aula. Já tem isso gravado também, mas eu tento trazer para vocês aqui. Tá? Então, acho que é mais ou menos nessa linha. Passando aqui, né, para o outro fator, que é o fator de fidelização dos princípios do funil. Né? Notem que a gente já está aqui no quinto princípio final, que é também que a galera caga muito, né? Que é o pós-venda. Né? Quantas vezes a fama do vendedor ruim que ficou no mundo, né, era do cara que vendia muito bem na venda e fudia todo mundo no pós-venda. Não entregava nada. Não entregava resultado, vende como Deus, prometeu tudo, não entregou nada. Famosa frase. Né? Então, isso aqui é foda. Né? Acontece muito, mas você ter isso com clareza na sua operação, né, em como fidelizar um cliente. Cara, como que a gente fideliza um cliente? Imagine como consumidor, pensa você como consumidor. Dentro desse cara, o que eu gostaria de receber a mais, né, ou até mesmo algum benefício para eu comprar novamente de você? Relacionamento? Top. Sua autoridade vai te ajudar muito. Seu produto, né, sua prestação de serviço? Também, né, porque é o mínimo esperado você ser bom. Né, mas, enfim, como fidelizar isso? Aqui é uma parada que tem várias maneiras, né? Tem desde brindes, contatos que eu falo, tipo, bater um papo com o seu cliente mesmo, sabe? Conversar, desenvolver uma conversa sem pretensão nenhuma. Obviamente a gente tem que ser intencional em tudo que a gente faz, a gente está sendo, né? De fidelização, nossa intenção é fidelizar, mas para trazer, né, essa clareza para vocês em relação a isso, contatos, condições. O que seria condições? Exemplo, para a gente aumentar, né, o famoso LTV. Né? A fidelização ela serve para quê? Né, para aumentar o LTV do cliente. Também. Né? Não só o LTV, mas mais de longo prazo. Que é quantas vezes o cliente compra contigo, né, dentro da sua operação. Então, a gente tem que trabalhar para isso aqui ser alto, né? Porque o seu cliente que já é comprador, comprar mais uma vez de você, é 100%, perdão, não, 100% não, é zero custo de CAC. Você não gasta para vender para o seu cliente novamente. E você não precisa gastar para esse cliente vender para você. Né? Você pode trocar, trazer condições, né? Por exemplo, criar linhas de indicação. Né? A gente elaborou para uma dermatologista que foi nomeada, né, Massuda Next, né, que foi uma ideia de fidelização que o cliente que estava lá, né, os clientes fidelizados, os patrocinadores da marca dela, ela dava condições em relação à questão de, ou se não, procedimentos, ou se não, cashback. Uma porcentagem ali de cash. E também a gente tem um outro modelo que é de pontos, de pontuação. Então, por exemplo, a cada X procedimentos que a pessoa vai lá e faz, no caso dela, tem lá o Botox. O Botox, ela pontua 10 pontos. Sei lá, um laser, ela vai lá e pontua 8. Daí, obviamente, você tem que estipular isso de acordo com o volume de valor que ela gastou contigo, né? Porque senão daí fica injusto, né? Você cobrar um procedimento de 10 mil reais, você dá menos ponto do que o Botox de Milão, 1.500. Né? Então, é mais para vocês entenderem, né? Essas condições aqui ajudam muito a fidelizar, né? Porque você torna os seus clientes seu patrocinador, né? Seu promotor de venda. Né, que é dar condições especiais. Às vezes o cara ele gosta mais de atenção, então você dá uma experiência para ele. Sei lá, sair tomar um café com seu cliente, sair pagar um almoço para ele, tomar um champanhe, convidar ele para bater um papo na clínica. Infoprodutores, como que pode fazer isso? E-book, tudo que é digital que a gente consegue distribuir, a gente trabalha aqui. Tá? É que é um pouco diferente, mas como eu estou dando exemplo de clínica, é mais fácil de ir dessa forma. Beleza. Pensando aqui, a gente tem que muito olhar com a cabeça do consumidor, ou se não, aí vem o X da questão também quando a gente fala sobre pesquisa de atração, pesquisa de público-alvo. Essas perguntas aqui, né, que a gente faz pro público-alvo, já perguntar para ele, mapear. O que vai mapear? O que ele gostaria de receber a mais?
Ou, se não, qual que é o comportamento que ele gosta que você tem? Tipo, perguntar. Tenta mapear isso, sei lá, de alguma outra maneira. Usa a criatividade aí para isso, porque é muito importante, tá? Olhando aqui, né? Peraí que não tá dando... Aí, saiu. A gente passou aqui no pilar de fidelização, né? Então, pô, pensar como consumidor também, perguntar para ele. E, caso você queira, fazer um cliente oculto, tá? Como um cliente oculto? Pô, às vezes, pagar algum amigo, amiga aí, irmão, irmã, tia, tio, passar no concorrente lá, ver como que funciona, como que é o contato pós-venda dele. Deixa eu fechar aqui, porque você não para de me olhar na câmera. Ver como que é esse fluxo, o que que eles fazem, se tem contato, se não tem. Naquele momento aqui, ó, pô, também conta cliente oculto de nutrição. Seu concorrente ele tá fazendo nutrição, não tá, pô, saiba que você tem um ponto a mais para começar na frente dele. Tá? Então, eu acho que passei pelos princípios do funil de venda, né? A gente, pô, listou bons elementos aqui que são muito importantes para construir um bom funil. Não vou entrar a fundo em como construir isso na prática, que eu acho que vai dar muito mais trabalho, vai dar muito mais tempo. Eu vou quebrar essas aulas, que daí eu construo o funil de campanha, de captura, de nutrição, né, de conversão, fidelização. Então, entra ali no detalhe, cada um com os scripts também que a gente pode estar utilizando. Mas basicamente é isso. Era esse material que eu tinha para trazer. Deixa eu ver aqui com a galera se tem alguma dúvida. Eu falei bastante. Fui respondendo algumas perguntas que eu vi aqui, tá? Então, mais para vocês entenderem que às vezes eu olhava para cá assim e eu estava vendo a movimentação. Daí aqui, ó, deixa eu ver aqui, rapidão. Aí vamos ver se tem algum... atração. Qual canal faz mais sentido para o seu negócio e por quê? Cara, para o meu negócio, a gente trabalha muito com Meta Ads, né, que é o Facebook e o Instagram, porque a gente viu que o nosso público-alvo está mais concentrado ali, né, e a gente tem mais um custo de aquisição mais barato para estar ali dentro do Meta. O Google ele é mais caro, traz mais qualidade, mas né, falando em questões de fechamento, a gente teve mais volume no Meta Ads, então a gente investe mais lá. O Google é bem pouco. Mas dá um resultado legal também, cara. É que depende muito da praça. Por exemplo, o Google não compensa eu rodar aqui na minha região, né, com raio de 100 km. Não, tem que ser pelo menos o estado aqui para tipo, fazer mais sentido. Como o nosso negócio ele é virtual também, então é mais fácil, né? A prestação, tanto a mentoria também. Quando é mentoria, a gente direciona mais para o Meta, né? Que daí gera mais desejo. Mas também tem no Google, tá? São essas duas plataformas que a gente utiliza hoje. Porque eu acho que já deu o contexto, né? Deixa eu ver aqui, parece que tem uma outra. Quem que me perguntou essa? Felipe. Beleza, Felipe? É isso. Boa. Aqui tem outra. Juliana. Que tipo de isca digital ou oferta poderia ser mais atrativa para o seu público? Mas vocês estão querendo saber demais do meu público, hein? Mas beleza, eu vou trazer uns exemplos aqui. Hoje a gente trabalha com iscas mais direcionadas a ferramentas, né, de gestão, que é uma dor bem latente. Isca digital, né, você pode utilizar algo que seja bem direcionado. Por exemplo, você pega lá, você fez a pesquisa, né, que nem a gente comentou aqui, né, de dores e desejos, pegar iscas que resolvem essas dores e desejos mais práticas. Eu acho que seria mais ou menos essa linha que a gente conseguiria trazer para você. Em relação aqui, ó, tem mais uma pergunta, vou finalizar aqui também, responder mais algumas. O que você pode fazer para manter os clientes engajados voltando a comprar novamente? Sobre fidelização, certo? O que você consegue fazer para seus clientes engajados e voltando para comprar novamente? Como eu disse, se a gente tem um funil de nutrição pós-venda, né, de fidelização, né, eu não sei se eu cheguei a comentar isso, né, mas tem também fluxo de nutrição aqui para fidelização, tá? Eu acho que eu comentei, mas eu não entrei no detalhe. Nossa, que garrancho que ficou aqui. Mas enfim, a gente consegue construir fluxos, né, dentro aqui do pós-venda. Mesma etapa aqui, né, dentro, olhando aqui numa visão de tempo, né, de pós-venda, vamos supor que seja ali 6 meses, pô, construir, primeiro mês, segundo mês, sei lá, tipo, estipular isso, porque também ajuda bastante e tem como automatizar também através do CRM, tá? Então, acho que é isso. Sem mais perguntas, acho que é isso. Finalizamos. Opa, abriu o Spotify aqui sem querer. É isso, galera. Espero que tenham gostado do conteúdo de hoje, mas olhando para uma visão mais macro, né, de como que funciona tudo isso aqui.
né? Baseado, obviamente, nos princípios de venda, mas cada negócio tem a sua individualidade, tá? Então, é uma coisa que é muito personalizável, são métricas também, né? A gente tem que ter o tagueamento disso, que é muito importante para tomar a decisão correta. E, novamente, CRM na veia sempre, tá? Tem que utilizar a ferramenta, porque senão não dá certo, não tem como metrificar esses resultados, fechou? É isso, tamo junto, valeu!